O Zika vírus passou a ser assunto a nível nacional depois da confirmação de gestantes infectadas pela doença correrem o risco de ter seus filhos com microcefalia, uma má formação irreversível. O que mais preocupa é a transmissão desse vírus, que é pelo mosquito Aedes aegypti, também transmissor da dengue e da febre chikungunya. Tivemos essa reunião, sábado, sexta-feira, dia 4, lá no Cinzesmate, com todos os ACS, porque os ACS, eles fazem esse elo com a comunidade. Então, eles conhecem cada pessoa, cada família, E já aproveitando essa visita que eles fazem, já aproveita para estar orientando a população quanto à doença dengue, que estamos aí entrando no período chuvoso, então tem que ter essa preocupação, Esse cuidado, ele tem que ser intensivo, tem que ser o ano todo. Mas a grande maioria da população se preocupa somente no período chuvoso, quando começa a aparecer os casos da doença. Então, essa preocupação tem que ser o ano todo, a limpeza dos quintais, os cuidados com as fossas sempre tampadas, para evitar a proliferação desse mosquito, o Aedes aegypti. Até o momento não tem nada notificado sobre Zika vírus, Eu vou falar sobre o vetor, que é o mesmo que transmite a dengue, os chikungunhas, a febre amarela e agora a Zika, Então ele é um mosquito que, apontando aqui para os índices de infestação, você vê, nós temos infestação suficiente para que haja epidemia de dengue e até de Zika, se for o caso de aparecer o vírus, na nossa cidade. Nós fizemos 4 lira, aquele levantamento de índice rápido. Em janeiro nós tivemos 5,0 no caso, por exemplo, pontos percentuais, sendo que a partir de 3,9 no caso, são imóveis, no caso com foco do mosquito, a gente já tem alto risco. E em março nós tivemos 5,3, que era o período chuvoso ainda, então alto risco. Em setembro nós fizemos mais um, deu 0,6, aí baixo risco. Porque é seca. Aí em outubro, já o último que nós fizemos agora em outubro, deu 2,3, médio risco. Só que, isso aí a gente faz só em cima de criadouros, por exemplo, domésticos. Então, por exemplo, são aquelas vasilhas com água, são pneus, são vasos, que continua, por exemplo, a população criando, no caso, o mosquito no próprio quintal. Esse Lira, no caso, por exemplo, apontou novamente o lixo doméstico como principal criador do mosquito. Só que descarta as fossas, que as fossas ainda é o maior vilão que nós temos ainda no momento. Os sintomas: febre, olhos vermelhos, manchas vermelhas com coceira, dores no corpo, acometem apenas 20% dos infectados. Os outros não percebem que foram contaminados pelo vírus. A Zika vírus é uma doença nova, é um diferencial. Nós costumamos dizer que é um diferencial da doença dengue, porque a doença dengue é uma doença exantemática que dá aquele avermelhidão no corpo da pessoa, E todas essas doenças, tanto o sarampo, tanto a zika, tanto a chikungunya, são bem parecidos os sinais e sintomas da doença e às vezes confunde muito a população, Então, só enfatizando a população, qualquer um desses sinais, procurar o atendimento para ser notificado também e fazer os possíveis exames. Os possíveis sintomas são febre alta, Na Zika, ele é uma febre em média de 38,4 graus, isso diferencia da dengue, que já é uma febre mais elevada, 39, 40 graus, diferencia também da chikungunya, que também tem uma temperatura bem elevada, tem dor nas articulações, então uma dor mais forte, uma dor que a pessoa não aguenta mesmo, só que a pessoa também sente falta de apetite, pode sentir também dores abdominais
Então, isso são alguns dos sintomas, tem vários dos sintomas que é bem parecido com a dengue. Então, nessa questão também, o que diferencia? Somente quando a pessoa procura um atendimento hospitalar, porque vai fazer os exames, a contagem de plaqueta, vai verificar que para a dengue ela tem uma diminuição dessa contagem de plaqueta. Já para a zika e para a chikungunya, essas plaquetas vão permanecer normais. Então, a gente orienta a população que viaja nesses últimos, agora no final de ano, que tenha o cuidado, né? Que se cuidem, que leva repelente, que tenha todos os cuidados. E as pessoas que já viajaram e está de volta no nosso município, que apresenta alguns sinais e sintomas, deve procurar sim o atendimento médico. Como a reação do Zika ainda é muito recente, o exame para a confirmação ainda não chegou na rede privada de laboratórios. E também não existe a vacina contra o vírus. Sendo assim, a única forma de evitar a doença é o controle do mosquito transmissor e deixando os quintais limpos e sem água parada. Está silencioso, né? A gente não está tendo, por exemplo, vendo a população ainda, né, com sintomas da dengue, mas mosquito tem o suficiente para causar uma epidemia. Então, eu queria alertar a população, aproveitando esse espaço, que cada um tem que fazer a sua parte. Dá uma olhada no seu quintal uma vez por semana, lacra suas fossas, porque só assim a gente pode fazer o controle desse mosquito. Porque está solto, ele está criando com abundância, tem muito criador, principalmente agora que, né, começou a intensivar a chuva, você vê que agora, né, aumenta os criadores. E mesmo assim, né, com esse período que a gente teve aí, esse período seco, você vê que nós temos muito mosquito. Então, a população que tem que ajudar. Não espere o agente de saúde estar lá olhando o seu quintal, não. Faça a sua parte. Porque se vocês não fizerem a parte, a população não fizer a parte dela, nós vamos ter epidemia de dengue, chikungunya e zika, né? Então, por exemplo, nosso dever de agente de endemias é mostrar para a população o que deve fazer. A transmissão, gente, a transmissão da doença, tanto da dengue, da zika e da chikungunya, ela é através da picada do mosquito Aedes aegypti, a fêmea. Por quê? Porque ela precisa sugar o sangue para alimentar os ovos. Então, nesse período, ao picar uma pessoa que está infectada pela doença, e depois se alimentar de sangue novamente com outra pessoa sadia, ela está fazendo essa transmissão. Então, por isso que temos que ter o cuidado com os criadouros, eliminar os criadouros do mosquito. E quando eu falo em eliminar os criadouros do mosquito, temos que ter o cuidado nas fossas. Não é a questão de colocar o veneno na fossa. Colocar o veneno na fossa não vai resolver, porque vai estar somente contaminando o lençol freático e matando os mosquitos que estão naquele momento. E as larvas que vai proliferando vai continuar aí picando a população. Então, o correto é que essas fossas sejam lacradas mesmo. Vocês observem que o estado de Pernambuco é o estado com maior número de doença de microcefalia. Por quê? A mulher gestante que contrai a doença Zika logo no início da gravidez, então seria no período de 0 a 3 meses, essa criança está em fase de desenvolvimento. A partir do momento que ela contrai essa doença, ela como o bebê ainda está em fase de desenvolvimento, pode acometer esse bebezinho. E essa criança pode nascer com microcefalia. Então, as doenças já estão comprovadas, essa relação da zika, da febre zika, com a microcefalia em crianças. Para as gestantes, é recomendado que andem de calças compridas, sapatos fechados ou meia, já que o mosquito tem hábitos rasteiros, picando pernas e pés. É válido ressaltar ainda que o mosquito transmissor da doença tem hábitos diurnos e atuam mais no começo da manhã e no final da tarde.